Segue-se André Carvalho, responsável pela Unidade de Sistemas Inteligentes e Digitais do ISQ. O André vai trazer uma perspectiva sobre inovação tecnológica e como a inteligência artificial está a ser integrada em processos industriais e de qualidade. É um contributo seguramente valioso para quem procura competitividade através da tecnologia, mas também vamos ver casos concretos e novas oportunidades empresariais. Força. Muito bem, bom dia. Então eu vou trazer aqui uma apresentação a dois tempos. Eu vou falar da tecnologia de inteligência artificial para a exploração do fundo do oceano. Essa é a apresentação base, ok? Mas vou fazer também aqui uma breve apresentação sobre alguns projetos que estamos a fazer no ISQ inicialmente, ok? Portanto, isto era o slide inicial, já acabei de explicar isto. Portanto, de uma forma muito sumária, portanto, eu queria começar aqui com um bocadinho com o desafio que se calhar grande parte das pessoas que estão aqui são utilizadores de inteligência artificial e não desenvolvedores de inteligência artificial. Se calhar aqui há aqui um mix entre os dois. E o que é que as LLMs, portanto as Large Language Models, vão nos permitir? Vão nos permitir dar capacidades às pessoas de criar sistemas úteis para as suas necessidades. Ou seja, a inteligência artificial até o surgimento das LLMs era específica e focada num único problema, ou seja, nós treinávamos um robô, vamos lhe chamar um cérebro digital, para resolver um problema e um único problema, e hoje com as LLMs nós conseguimos resolver N problemas e aquilo aprende a atacar um conjunto vasto de problemas. Pronto, e isto aqui entra aqui um bocadinho este desafio, porque agora todos nós conseguimos desenvolver código. Okay? Podemos não ter muita experiência a utilizar aquilo e como é que se faz, mas as LLMs guiam-nos nestes processos todos. Portanto, muito bem. Pronto. Portanto, aqui explicando um bocadinho as áreas de investigação do ISQ. Portanto, eu vou fazer aqui uma breve introdução do que é o ISQ. Eu sou responsável da equipa de Sistemas Inteligentes Digitais que está integrado na área de ID do ISQ, okay? Mas temos também mais três grandes áreas. Eficiência de recursos e low carbon, okay? Materiais e tecnologias, onde é a realização de tomografias, de taques a equipamentos, portanto, tudo o que seja manufatura aditiva, portanto, este tipo de atividades. E treino e qualificação, que também temos aqui uma área muito importante. E depois temos uma equipa que é a equipa de programas que, no fundo, tenta encontrar e angariar projetos para alimentar estas quatro equipas. Okay? Pronto. Portanto, a agenda, como eu já tinha referido, vou apresentar dois casos práticos que foram desenvolvidos na investigação e na área de inovação do ISQ, e depois vou apresentar uma spin-off que foi fruto da investigação no ISQ e a qual hoje em dia é uma empresa que está a trabalhar na exploração do fundo do oceano. Okay? Portanto, o primeiro exemplo, portanto, o ISQ é o Instituto de Soldadura e Qualidade, okay? E uma das coisas que o ISQ faz muito é radiografias a coisas. Por exemplo, o ISQ é quem faz a inspeção da Ponte 25 de Abril. Acho que todos nós já atravessamos pelo menos uma vez aqui, pelo menos esta audiência eu acredito que sim. E, portanto, nós fazemos raio-x a peças de clientes, a obras de arte, a coisas deste género, portanto, e recebemos pedidos de N empresas e indústrias. E uma das coisas que acontece é que os clientes, só andar aqui para trás, os clientes querem fazer radiografias e depois nós temos técnicos que analisam estas radiografias. Ora, isto é um processo, se for uma coisa com muitas radiografias, isto é um processo trabalhoso e podia ser pelo menos uma pré-análise feita por inteligência artificial. Então é um bocadinho isto que tentámos desenvolver aqui. Okay? Como é que fizemos isto? Portanto, o ISQ tem a vantagem de que tem muitas amostras, tem muitos dados, não é? E nós conseguimos tirar partido destes muitos dados e utilizar uma tecnologia que é o Generative Adversarial Network, vulgo GANs, okay? Que tem o objetivo de pegar, olhar para um conjunto de imagens e são duas redes neuronais a competir uma com a outra. Ou seja, a primeira rede neuronal gera imagens de algo que estejamos a tentar reproduzir. Por exemplo, aqui este exemplo é uma nota. Okay? E temos outra rede neuronal adversária que está a tentar ver se aquela imagem é falsa ou não. E, portanto, esta tecnologia permite-nos o quê? Permite-nos gerar datasets muito maiores, com muito mais amostras, e coisas que
permitem ensinar os modelos a ser melhores e mais eficientes, ok? Portanto, e nós utilizamos esta tecnologia para conseguir aumentar o nosso dataset de imagens e radiografias em muito, ok? Por exemplo, vou-vos apresentar aqui, portanto, isto são um dos resultados, ok? Do lado esquerdo ou do lado direito existe um caso de imagens que foram geradas por inteligência artificial e o outro caso, imagens que são as imagens originais, ok? E um bocadinho aqui o desafio é, conseguem identificar qual é qual. Portanto, estas redes não têm qualquer ação humana, ok? E conseguem automaticamente gerar imagens de coisas nunca vistas. Portanto, o caso esquerdo é o caso das imagens falsas, ok? E falsas, que parecem verdadeiras, e o lado direito são imagens, efetivamente, de radiografias. Muito bem, pronto. Portanto, e o que nós depois nos entregamos acaba por ser aqui um bocadinho isto, ok? Portanto, temos um segundo modelo que corre sobre as imagens e classifica estas imagens e identifica os vários tipos de defeitos que são considerados interessantes. Pronto. Depois eu apresento aqui um bocadinho isto, mas temos aqui os vários tipos de defeitos e exemplos de imagens e ali a precisão, mean average precision do modelo. Okay? Pronto, como projetos futuros, eu quis colocar aqui um bocadinho esta imagem. Portanto, nós estamos a fazer tomografia no ISQ, portanto temos peças e fazemos o vulgo TAC, como nós conhecemos, que normalmente fazemos ao nosso corpo. Portanto, a tomografia é a tecnologia base e nós estamos neste momento a trabalhar num projeto para utilizar um bocado destas competências que desenvolvemos aqui para fazer análise, agora não de uma imagem, mas de várias imagens e tentar encontrar defeitos e problemas. Okay? Este exemplo aqui é um ataque, chamamos assim, feito a um processador, okay? E, portanto, nós depois conseguimos deslizar e circular. Portanto, aqui serão os pinos do processador e aqui já é a parte mais do chip e dos circuitos. Okay? Só para também mostrar. Muito bem, pronto. Depois o segundo exemplo que eu vos queria trazer aqui, este é um sistema que está a ser utilizado, foi desenvolvido no âmbito de um projeto com a DBWave, okay? E o objetivo aqui é eles queriam monitorizar em contínuo indústrias. Okay? As indústrias produzem ruído, okay? Eles têm uns microfones especiais e utilizam esses microfones especiais para perceber o quê? Para perceber que tipo de ruído é que está a ser produzido. Porquê? Porque as empresas produzem ruído, normalmente indústrias, mas o ruído é cumulativo, portanto, se eu estiver a falar e agora alguém começar a bater numa mesa ou o que quer que seja, este som é cumulativo, mas eu, por exemplo, estou a fazer um barulho que, dentro desta apresentação, seria um barulho normal, mas se alguém começar a bater na mesa ou a fazer barulho extra, será um barulho não normal. E eu, se tivesse a produzir ruído e tivesse que obedecer às legislações, como toda a gente tem que obedecer, eu queria, como empresa, provar que o ruído que estava a ser produzido, eu estava a produzir dentro dos valores legais, mas somado ao ruído que está na envolvente, por exemplo, carros, cães a ladrar, etc., o ruído passava dos limites legais, mas não era por culpa minha, era por culpa de fatores externos do qual eu não tenho responsabilidade. Pronto. E então, de certo modo, desenvolvemos um modelo de IA e aplicámos este modelo de IA para identificar ruídos. Portanto, os equipamentos estão a monitorizar em contínuo. Quando existe um ruído acima de X dBs, nós guardamos um fecheiro de áudio e processamos esse fecheiro de áudio. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo, espero que isto corra bem. Exato. Pronto. Devia aparecer aqui uma barrazinha em baixo para vocês terem o contexto, mas pronto. Portanto, depois o modelo o que faz, não sei se isto tem aqui pointer, não. Portanto, tem aqui as várias classes que nós conseguimos encontrar, são cerca de 500 classes que conseguimos identificar e o sistema automaticamente classifica os tipos de ruído, ou seja, nós conseguimos categorizar em que momentos houve ruído acima dos valores legais e, ao mesmo tempo, conseguimos identificar as origens deles. Ou seja, conseguimos, por exemplo, numa indústria, se houver motores, se houver equipamentos, por exemplo, acontecia muitas vezes portões a abrir e a fechar causam muito barulho e os equipamentos detectavam. Portanto, consegue-se perceber e categorizar que tipos de ruído são provenientes da indústria e que ruídos não são provenientes da indústria. Okay? Outro exemplo que eu coloco aqui é um pássaro. Okay? Pronto. E o sistema consegue efetivamente identificar e aqui em cima conseguem ver o espectro, portanto isto é a análise em frequência e no eixo do X é o tempo. Uma coisa interessante que acaba por acontecer é que o ruído que acontece e as pessoas têm um incómodo é à noite. À noite é que as pessoas sentem que o ruído as incomoda, porque o ruído base baixa e, portanto, as pessoas ficam mais despertas a tudo o que são sons provenientes. E então, quem mora, por exemplo, ao lado de uma indústria, a indústria normalmente não para, não é? É 24 horas, grande parte delas, e de repente há uma descarga de um sistema
e aquele barulho torna-se incomodativo, porque é periódico, não é? Portanto, o ruído depois tem uma série de características do nível de incomodidade para as pessoas, e acaba por este sistema servir para provar e ficar um histórico para um cliente, porque o que acontece é, eu, como morador próximo de uma indústria, ouço ruído às 3 da manhã, chamo a polícia, faço uma reclamação. E a indústria, passado 1 mês ou 2 meses, recebe essa reclamação. A indústria, passado 1 mês, não se lembra, não tem documentado que ruídos é que fez, nem tem forma de... Se calhar se fosse 2 dias antes, eles até conseguem justificar porque é que aconteceu, mas... passado 1 mês, 2 meses, é muito difícil. Então, este sistema que foi desenvolvido é para monitorização em contínuo e é tido... Pronto, isto aqui é o que a DBWave acredita, e eu, de certo modo, como pessoa que desenvolveu também isto, também acredito, vai ser uma coisa normal as empresas passarem. Ou seja, em termos legais, hoje em dia não é obrigatório, mas no futuro espera-se que seja preciso que algumas indústrias, devido ao ruído que produzem, passem a ter que monitorizar o ruído que produzem em contínuo. Okay? E quando isso acontecer, nós, de certo modo, temos já uma solução preparada para entregar às empresas. No entanto, já existem algumas empresas, como estão sempre expostas a este tipo de dilemas, automaticamente e proativamente estão preocupadas em ter este cuidado. Okay? Portanto, isto já mostrei. De certo modo, eu já expliquei isto. Okay? Isto aqui é um bocadinho a plataforma que foi desenvolvida para a DBWave. Esta plataforma é agnóstica do equipamento, portanto, era uma das preocupações que eles tinham, não queriam estar presos a um fornecedor de equipamentos de monitorização de ruído. Permite a visualização da informação em real time, permite a geração de eventos, portanto, os eventos são os fecheiros de áudio que são guardados e serem processados em quase real time, portanto, é preciso correr o modelo e que demora sempre um bocadinho. E a identificação de ruídos distintos através de IACA, também já referi, e depois a emissão de alertas para quando existem padrões que não são reconhecíveis, através de e-mail ou SMS, quer para um técnico que está a gerir a plataforma e está a prestar o serviço, quer para o cliente permitir também receber essa notificação. Pronto. Por exemplo, um dos casos também muito comum é, por exemplo, obras públicas, é um dos serviços que a DBWave também é contratada, obras públicas, monitorizar algum tipo de obras que sejam propícias a produzir ruído. Pronto, eles têm estes equipamentos lá instalados e fazem esta monitorização quer em contínuo, quer não em contínuo, depende do serviço depois que é contratualizado. Pronto, então eu trago agora aqui o momento da apresentação que estava inicialmente planeada. Porquê é que eu estou a fazer esta apresentação? Pronto, o colega foi a um evento apresentar e tentar estabelecer contactos nesta área. Esta área do Deep Sea Mining e da exploração do fundo do oceano é uma área muito nova, muito recente e também com muitos desafios económicos. Quer oportunidades, quer desafios, porque estamos numa fase que eu, agora vou tentar aqui explicar. Portanto, este projeto e agora esta empresa surgiu de uma necessidade identificada dentro da empresa por um conjunto de pessoas de geologia e depois de inteligência artificial a explorar esta solução e combinou-se aqui um conjunto de conhecimento para tentar fazer, no fundo, um mapeamento do fundo do oceano, de algumas zonas interessantes e identificação de recursos minerais. E o que é que são estes recursos minerais? Pronto. Portanto, a empresa foi formada em 2023, fruto de um projeto que saiu do ID do ISQ, oferece soluções baseadas em IA e serviços de consultoria. E as grandes áreas são tanto o fundo do oceano e a mineração, em terra também, energia e o carbono azul, que também é uma área nova. Mas o principal foco está mesmo na exploração do fundo do oceano e é onde se tem focado. Portanto, aqui é a oportunidade do Deep Sea Mining. Portanto, existem um conjunto de zonas no oceano, principalmente no meio do Pacífico, okay? Clarion-Clipperton Zone está ali, okay? Designada CCZ, em que foram identificados, no fundo, umas pedras que contêm um conjunto de recursos que são muito interessantes. São muito interessantes para o quê? Para a transição energética. Portanto, nós sabemos que temos recursos limitados, sabemos que existe um conjunto de materiais que hoje em dia são fornecidos através de mecanismos de transporte que vêm, por exemplo, parte dos materiais vem dos Estados Unidos, partes vêm da África, parte vem de vários conjuntos de localizações e que depois são transformados em baterias. Okay? E o que é que na realidade acontece? Acontece que na CCZ está concentrado umas pedras que demoram milhares de anos a serem formadas e que contêm
todos os minerais necessários para a formação e para a constituição de baterias. Pronto. O que é que isto levanta? Levanta aqui um conjunto de áreas de exploração. Portanto, existe a atividade de exploração, existe uma atividade de exploração ambiental e de avaliação de risco ambiental, existe a atividade de extração e existe pronto, aqui principalmente são estas grandes áreas. Aqui conseguimos ver o número de contractors a explorar. A explorar não é a explorar, é a fazer um estudo e um mapeamento de zonas com potencial. Okay? E a solução que o ISQ, e neste caso a Deep Focus, desenvolveu foi uma solução que utiliza a inteligência artificial para fazer mapeamento de zonas com potencial económico. Okay? Portanto, as empresas vão em conjunto com um país identificar zonas de interesse, okay? Zonas em que existe... Portanto, nós gostaríamos de ficar com a exploração durante X anos deste local. É alocado uma localização para eles poderem fazer esta exploração neste momento. Portanto, não há extração, há só exploração. E, ao mesmo tempo, é reservada uma mesma área para proteção ambiental. Portanto, há aqui esta dualidade de casos. E o que acaba por acontecer é que estas duas áreas, uma não é tocada, a outra podem fazer exploração. E a ideia é que, no futuro, pronto, fruto da quantidade de baterias que se está a ser produzida, os recursos que existem em terra vão acabar e, se quisermos continuar esta transição energética, ou vamos ter que reconverter e recuperar baterias, ou vamos ter que continuar a explorar o fundo do oceano. Mas isto leva-nos aqui a um ponto, que é, existe... Portanto, isto estamos a falar a 4 km de profundidade, portanto, nós muito dificilmente conseguimos ir lá fisicamente extrair, e, portanto, isto leva a duas coisas. Há muito pouca documentação do que é que existe no fundo do oceano e espécies, e sempre que existem explorações e existe a recolha de imagens, verifica-se que existem espécies que eram desconhecidas e, portanto, o fundo do oceano é mais fácil ir à Lua hoje em dia do que ir ao fundo do oceano por causa das pressões que existem e o material que é necessário é uma atividade muito desafiante, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista de impacto ambiental. E, portanto, existe muito esta discussão da viabilidade deste tipo de exploração. Mas, como eu digo, isto aqui temos que pesar as duas coisas, porque se queremos transição energética e queremos continuar a produzir baterias desenfreadamente, os recursos ou vão acabar ou vão subir tanto de preço. Portanto, existe aqui esta discussão. Uma coisa que é importante perceber, existe uma entidade que é a ESA, International Seabed Authority. Okay? A ESA tem a função de regular este espaço, ou seja, a ESA regula o mar internacional e a exploração disto, e é ela quem gera. É representada por grande parte dos países mundiais, okay? E para existir a extração, existe a obrigatoriedade de que todos os países concordem. E, portanto, é um processo que demora muito tempo a conseguir o consenso. Portanto, e existe aqui oportunidades, e quem é da área de informática e eletrónica consegue perceber, nós temos tido muitos avanços tecnológicos, em termos de programação, em termos de inteligência artificial, etc. Mas a nível tecnológico e de hardware de baterias, o avanço tem sido muito, muito mais lento, porque estamos limitados por uma coisa que é o processo físico. Okay? Portanto, a física é difícil de bater, e enquanto nós, por exemplo, com a inteligência artificial ou com computadores, conseguimos fazer os materiais mais pequeninos ou carregar mais equipamento e conseguir ter mais poder computacional, a física estamos limitados ao que existe no mundo. Portanto, acaba por haver aqui este duplo conceito. Portanto, eu mais ou menos já toquei aqui nestes pontos todos. Portanto, encontrar estas áreas, portanto, são áreas para a formação destes depósitos de materiais para fazer as baterias. São áreas muito localizadas, têm que ter características muito específicas. Nós utilizamos um conjunto de dados de observação da Terra e dados pós-processados de observação da Terra em conjunto com amostragens de algumas empresas que já tinham feito. Portanto, estamos a falar de empresas que enviam embarcações com pessoal altamente especializado para fazer amostragem no fundo do oceano. E, como devem calcular, levar recursos humanos para o meio do Pacífico com embarcações gigantes altamente especializados. Estamos a falar de 2 semanas de deslocação para chegar ao local, 2 semanas de regresso, aí temos um mês em que as pessoas estão a fazer estudo e preparação, e depois, quando estamos no meio do oceano, sofremos tempestades, sofremos um conjunto de situações. Portanto,
Estamos a falar de missões de 1 mês, 2 meses, em que, se calhar, em termos de trabalho produtivo, conseguiu-se fazer muito poucas amostragens e, portanto, o custo e o investimento para fazer estas amostragens é muito grande. E o que nós tentamos fazer é gerar aqui uma solução que permita planear melhor e fazer um estudo melhor de quais os sítios e os locais onde se deve fazer este mapeamento. Okay? E é esta a nossa proposta de valor. Okay? Portanto, eu acho que mais ou menos tudo o que está aqui já referi. Portanto, o objetivo aqui é estas empresas que fazem a exploração, portanto, o mapeamento de zonas com potencial interesse, nós apoiamos. Temos também o ponto de vista de eu não tenho nenhuma área, eu quero entrar neste negócio e o meu país suporta este negócio e apoia-me para fazer este tipo de exploração. Eu vou tentar identificar uma área e nós temos a capacidade de apoiar a empresa, ou a empresa e o país, a fazer essa identificação de zonas com potencial. Pronto, do ponto de vista de transparência também acaba por melhorar, porque aumenta a confiança. Nós temos aqui, de certo modo, um sistema que está validado por algum conjunto de cientistas, que o entendimento que eles têm, portanto, isto hoje em dia baseia-se muito em um conjunto de especialistas que têm um conhecimento muito específico de mercado e têm uma visão do que é que existe, ok? Portanto, eu, se quisesse, antes disto, ir escolher uma área, eu ia falar com um especialista e ele dizia, olha, do meu entendimento, estas são as zonas com potencial, e hoje em dia nós, com este sistema que foi desenvolvido, temos algum mecanismo que foi também validado com alguns deles, a tentar perceber se o entendimento deles bate certo com os mapas que nós estamos a gerar. Muito bem, pronto. O que é que então é este produto? Portanto, a pessoa consegue definir aqui uma área de interesse que existe para mapear. Okay? Então, eu gostava de identificar o potencial destas áreas, ou, por exemplo, passar aqui uma coordenada GPS, selecionar o tipo de recurso, portanto, eu já vou falar aqui, acho a seguir, existem vários tipos de recursos, portanto, existe níquel, cobalto, cobre, manganês. Isto entra aqui também com um aspecto muito interessante, que é, nós podemos estar preocupados em identificar onde é que existe, portanto, estas pedras que se formam, têm concentrações diferentes destes tipos de materiais, e tem uma coisa muito interessante, que é, eles não estão preocupados só em encontrar, eu acho que isso está... Não. Eles não estão preocupados só em encontrar pedras com uma boa concentração dos minerais necessários para fazer as baterias. Eles têm que encontrar também uma abundância suficiente para se tornar economicamente viável a exploração disto. E, portanto, o estudo e o sistema que foi desenvolvido permite também fazer esta avaliação. Com base sempre em amostragens que foram feitas pelos tais navios que eu referi, e, portanto, é com base nesses dados que nós inicialmente gerámos este modelo. Portanto, o que é que existe então? Existem 3 tipos de recursos. Os nódulos polimetálicos, que foi o caso inicial que se explorou e que deu origem aqui à Deep Focus. Mas existem também outros 2 tipos de recursos que estão, por exemplo, no Mar da Noruega ou na zona da Ásia. Portanto, é aqui, de certo modo, este tipo de recursos. O mais comum e o mais interessante economicamente neste momento é os nódulos. Okay? A solução que nós desenvolvemos inicialmente foi para nódulos polimetálicos e agora eles estão a trabalhar nas outras áreas também com potencial. Okay? Sendo, por exemplo, o Mar da Noruega, também para perceberem, o Mar da Noruega, como aquilo é um espaço económico da Noruega, é muito mais célere e muito mais fácil, digamos assim, conseguir libertar e desbloquear processos. Enquanto com a ISA, International Seabed Authority, tem que haver um consenso entre todos os países para se fazer a exploração do fundo do mar e para fazer a extração. Muito bem, pronto. Portanto, os mapas que nós conseguimos gerar depois acabam por ser isto. Portanto, se desenhássemos aquela área de interesse, nós depois produzimos um mapa, um heat map, chamamos-lhe assim, em que existe aqui, por exemplo, seria a concentração de cobre, e isto permitiria depois fazer um assessment. Portanto, quem é o utilizador final disto? Não é o utilizador comum, não é uma pessoa que decide fazer um pedido, são especialistas que sabem olhar para este tipo de coisas, que já têm algum entendimento disto e sabem onde é que querem explorar e identificam as zonas que têm interesse. Okay? Portanto, isto estamos a falar aqui de pessoas com um background de geologia, normalmente, okay? Mas não só. Entra também aqui a parte de biologia. E um aspecto que eu queria também aqui ressalvar, para acabar aqui a minha apresentação, é isto estamos a falar a 4 km de profundidade. Okay? Isto só se forma nessa zona. Acima disso é muito difícil haver a formação, porque isto leva em conta com as correntes marítimas, leva em conta com a temperatura da água, leva em conta uma série de fatores. Okay?
para a sua formação e que se sabe que são aqueles fatores que influenciam. E é importante perceber isto. É importante perceber que este mapeamento e os satélites que nós estamos a colocar no ar hoje em dia estão a produzir uma brutalidade de dados e eu queria fechar aqui a minha apresentação um bocadinho com isto, que é a observação da Terra é uma área com muito futuro, okay? É uma área cheia de potencial e, de certo modo, é aqui um win-win para todos, que é a observação da Terra. Hoje em dia, só se está a colocar satélites no ar e existem muitas poucas aplicações identificadas, mas existem muitas aplicações possíveis a fazer com isto. De certo modo, a tecnologia que está colocada nestes satélites hoje em dia ainda não tem a resolução, digamos, necessária, nem a informação está tão disponível quanto devia estar. Ou seja, existem satélites hoje em dia no ar que têm resoluções de 30 centímetros. 30 centímetros permite saber se, por exemplo, o vizinho no dia tal, à hora tal, estava em casa e conseguia identificar um carro. Okay? E como tal, pronto, existe aqui um peso e medida porque estes dados não podem ser públicos e não se pode difundir isto assim, porque senão conseguimos saber tudo, aí, dia e tal, e hora, o que é que estaria a acontecer. Okay? Assim concluo a apresentação. Portanto, o meu colega João Carvalho fazia parte da equipa dos sistemas inteligentes e digitais, depois passou aqui para a liderança da equipa, foi ele que liderou o projeto na altura que se estava a estudar esta hipótese, e o Bruno, que também fazia parte da equipa, era aqui Data Scientist e Machine Learning Engineer, que também saiu da equipa para dar aqui isto, e também não pôde vir fazer a apresentação porque foi pai na terça-feira. Okay? Pronto, e eu sou aqui o responsável da equipa de sistemas inteligentes e digitais, da equipa de investigação do ISQ. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela clareza. E fica aqui claro também uma das riquezas da inteligência artificial, que é de facto a aplicação de modelos em cenários completamente diferentes, mas uma apresentação que também nos traz resultados concretos.